Durante uma entrevista ao vivo no programa De Noite, Janja acredita que será apenas mais uma conversa leve e controlada, até que Danilo Gentili, com seu humor afiado, começa a fazer perguntas que escapam do roteiro. Aos poucos, o tom da entrevista muda. A plateia percebe a tensão no ar, e uma simples piada se transforma em um momento explosivo de exposição pública. Nos bastidores, a produção entra em pânico, o governo reage e a internet vai à loucura. Em meio a esse caos, verdades vêm à tona, alianças se rompem e a imagem cuidadosamente construída de Janja começa a desmoronar diante de milhões de espectadores. O que começou como uma entrevista divertida se transforma em um campo de batalha de palavras, ironias e revelações, onde ninguém sai ileso. O telefone tocou em um fim de tarde abafado de Brasília. Do outro lado da linha, a voz da assessora de imprensa de Janja soava animada, quase triunfante. "Ele aceitou, Janja!" O Danilo confirmou a entrevista. "Vai ser no De Noite, na próxima semana." Ela, sentada à mesa do jardim, pousou a xícara de chá e ergueu as sobrancelhas com um leve sorriso. "Danilo Gentili?" repetiu com uma mistura de curiosidade e prudência. "Não é aquele comediante que adora fazer piada política?" A assessora hesitou por um segundo, mas respondeu com firmeza. "Sim, mas ele prometeu que será uma conversa leve, descontraída. Uma oportunidade de humanizar sua imagem, mostrar seu lado autêntico." Janja se recostou na cadeira, observando o pôr do sol tingir de laranja as paredes do Palácio da Alvorada. Tinha consciência de que sua imagem pública dividia opiniões e qualquer exposição podia ser um risco. Mas também sabia que, se quisesse controlar a narrativa, precisava falar diretamente ao público. "Então está decidido", disse em tom sereno. "Vamos ao programa." Nos dias seguintes, a produção do De Noite trabalhou discretamente na pauta. Danilo, sempre irreverente, revisou as perguntas pessoalmente. Disse aos roteiristas: "Nada de filtros. Quero que seja espontâneo. Se ela quiser brincar, a gente brinca. Mas se vier ensaiada, o público vai notar." Na noite marcada, os estúdios do SBT fervilhavam. A plateia estava lotada, câmeras ajustadas, e o clima no ar era de curiosidade. Quando Janja entrou no palco, vestindo um conjunto azul claro e um sorriso perfeitamente ensaiado, o público aplaudiu com entusiasmo contido. Danilo a cumprimentou cordialmente, mas seus olhos denunciavam algo além da formalidade. Uma intenção. "Primeira-dama, seja muito bem-vinda. Confesso que não é todo dia que alguém do Planalto topa sentar aqui comigo", disse ele, arrancando risadas da plateia. Ela sorriu segura. "Acho importante mostrar que diálogo e humor podem andar juntos, não é?" Danilo assentiu, recostando-se na poltrona. "Ah, claro, desde que o humor não incomode o governo." A plateia riu mais alto. Janja manteve o sorriso, mas um pequeno músculo em seu rosto se contraiu. Foi rápido, quase imperceptível. E ali, naquele exato instante, a entrevista deixou de ser apenas uma conversa e se transformou em um duelo. As luzes do estúdio refletiam nos olhos de Janja, que mantinha o mesmo sorriso calculado, enquanto Danilo mexia nos cartões de perguntas com ar despreocupado. A plateia observava atenta, percebendo algo no ar, aquela energia silenciosa que precede momentos imprevisíveis. Danilo começou com assuntos amenos: infância, projetos sociais, a rotina no Palácio da Alvorada. Janja respondia com segurança, cada palavra medida, como se estivesse em um discurso. "Eu acredito que o amor e o diálogo são fundamentais para reconstruir a confiança no Brasil", disse, gesticulando suavemente. Danilo assentiu, fingindo concordar. Depois, olhou para a câmera e, com o tom brincalhão que o tornara famoso, soltou: "Concordo, primeira-dama. Só acho que o diálogo não devia precisar de microfone estatal, né?" A plateia explodiu em risadas. O som ecoou alto demais. Janja congelou por meio segundo antes de responder. "Bom, Danilo, o importante é que todos tenham voz,
mesmo os que só sabem gritar. Houve aplausos tímidos, mas também algumas vaias disfarçadas. Danilo sorriu de canto. Ele sabia que tinha tocado num ponto sensível, e o público também. Mas falando sério, continuou ele, tem gente dizendo que o Planalto virou quase um reality show. Todo dia tem um vídeo novo, uma fala, um comentário. Isso é estratégia ou distração? O tom ainda era leve, mas a pergunta era direta demais. A expressão de Janja mudou. Ela cruzou as pernas e inclinou-se para frente, controlando o olhar. É transparência. O povo quer ver o que acontece, quer sentir proximidade. Danilo não perdeu o ritmo. Ah, entendi. Então é tipo quando a gente posta stories com filtro para parecer natural, né? O estúdio explodiu em gargalhadas. Até os câmeras tentaram conter o riso. Janja respirou fundo. Seu sorriso ainda estava ali, mas agora era visivelmente tenso. Ela tentou recuperar o controle. Você é rápido com as piadas, Danilo, mas a vida pública é coisa séria, não é palco para sarcasmo. Ele se recostou na poltrona com aquele olhar calmo e provocador. Eu sei, mas às vezes é o sarcasmo que revela o que o discurso tenta esconder. O público fez um coletivo, como se todos tivessem sentido o golpe. O ar ficou pesado por alguns segundos. A música da banda de apoio tentou aliviar o clima, mas era tarde demais. Na cabine de direção, o produtor gesticulava nervoso. Corta para intervalo, corta logo, ordenou. Mas Danilo ainda tinha algo a dizer. Ele se inclinou levemente, olhou direto para Janja e soltou com um meio sorriso. Prometo que na volta a gente fala de coisa boa, tipo publicidade estatal. O estúdio foi tomado por risadas nervosas e olhares surpresos. Janja, pela primeira vez, desviou o olhar. E enquanto o programa ia para o intervalo, o público teve certeza. Aquilo não era apenas uma entrevista. Era o início de uma queda pública, transmitida ao vivo. Durante o intervalo, o estúdio parecia outro ambiente. As luzes continuavam acesas, mas o ar estava denso, carregado. Janja permaneceu sentada, imóvel, olhando fixamente para a caneca do programa que segurava com força, como se aquilo pudesse lhe devolver o controle da situação. Do outro lado, Danilo conversava com o produtor, que o alertava em voz baixa. Cara, pega leve. Ela veio com a equipe do governo, tem assessor aqui fora, gente do Planalto assistindo ao vivo. Danilo apenas sorriu, confiante. Se eles estão assistindo, melhor ainda. A banda afinava os instrumentos, tentando disfarçar o desconforto. Alguns membros da plateia murmuravam, outros riam discretamente comentando o que acabaram de ver. A tensão se misturava à curiosidade. Todos queriam saber até onde aquilo iria. Quando as câmeras voltaram, Danilo retomou o tom leve, mas o olhar ainda carregava o brilho provocador. Voltamos com a primeira-dama Janja, que está me ensinando a importância da transparência e das entrelinhas também, né? A plateia riu novamente. Janja ajeitou o cabelo, respirou fundo e respondeu com voz firme. Entrelinhas só existem para quem lê com malícia, Danilo. Ele ergueu as sobrancelhas fingindo surpresa. Ah, então o problema é o leitor. Ela sorriu, mas o olhar era de quem avaliava cada palavra com cautela. O problema é quem prefere distorcer em vez de compreender. Nesse momento, a câmera fez um close no rosto dela. Os olhos denunciavam algo entre irritação e controle. Do outro lado, Danilo manteve o tom brincalhão. Então quer dizer que o pessoal da internet que faz meme com você tá tudo errado? A plateia caiu na risada. Janja hesitou por um instante antes de responder. Olha, se eu fosse me preocupar com meme, eu não teria tempo para cuidar do Brasil. O público reagiu com aplausos, mas Danilo não deixou passar. Mas dá para cuidar do Brasil e do Instagram ao mesmo tempo, né? O feed está sempre atualizado. O riso coletivo voltou ainda mais alto. A expressão de Janja finalmente se fechou. Ela apoiou as mãos no braço da cadeira, firme. Você tem um talento raro, Danilo, o de transformar qualquer coisa séria em espetáculo. E você, retrucou ele com um sorriso sutil,
Tem o talento de transformar qualquer espetáculo em discurso. A plateia se dividiu entre gargalhadas e suspiros. O embate agora era claro. Não havia mais máscara, nem ensaio, nem filtro. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares desesperados. Um deles cochichou. Se ela levantar e sair, acabou o programa. Mas Janja não levantou. Pelo contrário, ela cruzou as pernas, endireitou o corpo e respondeu num tom gelado. Pode continuar, Danilo. Acho que o público está curioso para ver até onde você vai. Danilo inclinou-se para a frente, encarando-a com aquele sorriso provocador que o público tanto esperava. Ah, eu só vou até onde a verdade permitir. O silêncio que se formou no estúdio durou poucos segundos, mas pareceu uma eternidade. Era o tipo de silêncio que antecede um momento histórico. E todos ali sabiam disso. As câmeras continuavam rodando, mas o clima já não era de entretenimento. O estúdio inteiro estava em silêncio, exceto pelo leve zumbido dos refletores. Janja permanecia com o semblante firme, mas o olhar denunciava que algo dentro dela começava a ferver. Danilo, por outro lado, parecia à vontade, confiante, como se estivesse prestes a conduzir um número de stand-up. Mas agora, o palco era político. Ele girou a caneca nas mãos e soltou com voz tranquila. Sabe, Janja, tem uma coisa que eu admiro em você. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa com o tom súbito de cordialidade. Ah, é? E o que seria? Danilo cruzou as pernas, encarou a plateia e respondeu com uma pausa estratégica. A sua paciência. Porque para ouvir certas promessas e ainda conseguir sorrir, tem que ser santa, ou muito bem treinada. O público explodiu em risadas. As câmeras balançaram levemente com o barulho da reação. Janja manteve o sorriso, mas o ar entre eles se partiu em dois. Treinada? Repetiu ela em tom contido. Você está insinuando o quê? Danilo abriu os braços teatral. Nada, imagina. Só tô dizendo que é impressionante como todo mundo no Planalto aprendeu a falar igual. Parece curso de oratória com script pronto. A plateia gargalhou de novo. Alguns até se levantaram. Era a primeira vez que alguém fazia esse tipo de piada na frente dela e ao vivo. O diretor, nos bastidores, gesticulava enlouquecido. Corta, corta! Pelo amor de Deus, corta pra banda! Mas Danilo ignorou o ponto eletrônico. Olhou diretamente para Janja e com um sorriso provocador completou. Mas relaxa, primeira-dama. Eu também já decorei falas quando fingia gostar de alguém em namoro. Foi como se o tempo parasse. Um segundo de silêncio absoluto, seguido por uma reação explosiva. Parte da plateia riu com força, outra ficou sem reação, enquanto o resto apenas murmurava, chocada. Janja apertou os lábios, recostou-se lentamente na poltrona e respondeu com a voz firme e gelada. Você está confundindo coragem com falta de respeito. Danilo não recuou. Respeito é não subestimar quem está assistindo. A plateia aplaudiu de pé. Um som ensurdecedor tomou conta do estúdio. O produtor abaixou o rosto desesperado. Era tarde demais. A entrevista havia escapado de qualquer controle editorial. Janja se levantou lentamente, ajeitando o microfone preso ao vestido. O público silenciou. Então, Danilo, espero que esteja satisfeito. Você conseguiu o que queria. Manchete e confusão. Ele sorriu de leve. Não, primeira-dama. Eu consegui sinceridade. A câmera captou o instante exato em que ela o encarou, sem dizer nada. A imagem ficaria gravada na memória do público e nas redes por semanas. Quando o programa foi para o intervalo, a internet já estava em chamas. Clipes da piada do treinamento circulavam em tempo real. No Twitter, hashtags surgiam a cada segundo. E o nome de Janja dominava os trending topics, não pelo discurso, mas pela reação. Assim que as câmeras foram cortadas para o comercial, o estúdio explodiu em um misto de vozes, passos apressados e telefonemas. O público ainda vibrava, comentando em voz alta o que acabara de acontecer, enquanto os seguranças tentavam manter a ordem nas arquibancadas.
Nos bastidores, o clima era de completo descontrole. O diretor do programa, suando, falava ao telefone com alguém da emissora. Sim, eu sei. Eu tentei cortar, mas ele não obedeceu o ponto. Foi tudo ao vivo, não tem como apagar. Perto dali, a equipe de Janja se amontoava em volta dela, formando um círculo protetor. A assessora de imprensa, visivelmente nervosa, falava rápido. A gente precisa sair por trás, sem imprensa. Eles já estão esperando lá fora. A gente fala que a entrevista foi cortada por problema técnico. Janja permanecia calada, respirando fundo, enquanto ajustava o blazer com mãos trêmulas. Seu rosto estava imóvel, mas os olhos denunciavam um misto de raiva e incredulidade. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, murmurou. Cada palavra, cada provocação. A produtora do De Noite tentou se aproximar, tensa. Primeira dama, por favor, me desculpe. O Danilo passou do limite. Eu posso garantir que a direção vai editar tudo antes de ir para o ar amanhã. Janja olhou para ela por um instante, em silêncio. Depois respondeu, fria. Não vai ter edição que apague o que o país acabou de ver. Enquanto isso, na sala de controle, Danilo observava a confusão através da parede de vidro. Pegou o copo de água e deu um gole tranquilo, apesar da agitação à sua volta. Você enlouqueceu, cara! Gritou o assistente de palco. Ela é a primeira dama. Isso vai dar processo, boicote, tudo. Danilo deu de ombros com um meio sorriso. Se dizer a verdade causa boicote, é sinal de que o público precisa ouvir mais dela. Mas mesmo ele sabia que o que acabara de acontecer ultrapassava o território do humor. Era político, era pessoal e, acima de tudo, era perigoso. Do lado de fora do estúdio, repórteres já se aglomeravam. As primeiras manchetes pipocavam nos portais de notícia. Climão no De Noite. Janja deixa entrevista após piada de Danilo Gentili. Momento tenso ao vivo. Danilo provoca e primeira-dama reage. O vídeo completo ainda nem havia sido publicado, mas os trechos gravados por celulares do público já estavam nas redes e viralizavam a cada minuto. No carro, a caminho do hotel, Janja permaneceu em silêncio. O motorista dirigia rápido e a assessora tentava acalmá-la. A gente vai reverter isso. Vamos dizer que foi machismo, desrespeito institucional, qualquer coisa. O povo vai se sensibilizar. Janja olhou pela janela, com o olhar fixo no reflexo das luzes de São Paulo. Não é sobre o que ele disse, é sobre o que ele mostrou. E pela primeira vez naquela noite, ela pareceu perceber. O problema não era a piada, era o quanto ela havia exposto, sem querer, a si mesma. O sol ainda nem havia nascido completamente quando os principais portais de notícias começaram a notificar o país. As manchetes se repetiam em todos os sites, rádios e programas matinais. Janja abandona o De Noite após piada de Danilo Gentili, tensão ao vivo. Entrevista vira confronto e divide o país. Piada de Gentili gera crise política. No Palácio da Alvorada, o clima era de guerra. As ligações começaram cedo. Assessores, ministros, jornalistas, todos queriam respostas. O presidente, visivelmente irritado, assistia aos trechos da entrevista em silêncio, sentado na sala principal, o rosto fechado. Janja estava no andar de cima, de roupão, olhando para a própria imagem refletida no espelho. A maquiagem da noite anterior ainda deixava traços em volta dos olhos. A televisão ligada no quarto exibia o replay da entrevista. A voz de Danilo ecoava mais uma vez. Eu só vou até onde a verdade permitir. Ela respirou fundo, apertando os olhos. A frase soava diferente agora, quase como uma sentença. Enquanto isso, na redação do SBT, a direção se reunia às pressas. O diretor de jornalismo tentava equilibrar a pressão do governo com a audiência explosiva. Os números são inacreditáveis, exclamou uma produtora. A entrevista virou o vídeo mais assistido da noite. O diretor, mais cauteloso, respondeu: audiência não paga multa nem censura.
O Planalto já ligou 3 vezes exigindo retratação. Danilo, por sua vez, entrou na emissora com os mesmos óculos escuros e aquele ar tranquilo que confundia todos. Quando um repórter se aproximou para perguntar se ele se arrependia, respondeu apenas: "O humor sempre incomoda quem tem algo a esconder." Em poucos minutos, a frase viralizou. Hashtags começaram a subir. "Ney Janja encurralada." "Ney Danilo falou a mesma coisa que o meu tio." "Liberdade de expressão." "Respeito já." O país estava dividido e cada lado parecia certo de sua versão. Programas de rádio, podcasts e canais do YouTube começaram a debater o episódio como se fosse um escândalo de Estado. Às 10 horas da manhã, a Secretaria de Comunicação publicou uma nota oficial. A entrevista no programa De Noite extrapolou os limites da civilidade e do respeito institucional. O governo repudia qualquer forma de humilhação dirigida à figura da primeira-dama da República. Mas, longe de encerrar o assunto, a nota apenas reacendeu o fogo. Comentários se multiplicavam nas redes sociais, memes se espalhavam com velocidade absurda e até políticos começaram a se posicionar publicamente. Enquanto isso, em casa, Janja tentava manter a compostura diante das câmeras que já cercavam os portões do Alvorada. A assessora, desesperada, a orientava: "Vamos fazer um pronunciamento. Mostra força, serenidade. O povo precisa ver você no controle." Mas Janja não respondeu. Caminhou até a janela e observou os repórteres se aglomerando lá fora. "Não, não agora. Qualquer palavra errada pode virar outra arma contra mim." Lá fora, os flashes disparavam. Dentro, o silêncio era quase sepulcral. E foi nesse silêncio que ela percebeu o verdadeiro peso da noite anterior. Não era mais uma entrevista. Era o início de uma narrativa que ela não controlava e que agora se espalhava sozinha, como fogo em mato seco. Na manhã seguinte ao episódio, Brasília parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Nos corredores do Planalto, o barulho dos passos apressados se misturava a murmúrios tensos, ligações urgentes e portas batendo. O presidente, visivelmente irritado, caminhava de um lado para o outro na sala principal. Sobre a mesa, jornais impressos, tablets e celulares exibiam manchetes idênticas. "A entrevista que parou o Brasil." "Isso não é só uma piada infeliz." Ele resmungou. "Isso é um ataque direto, um desrespeito institucional." Um assessor tentou argumentar. "Senhor, talvez seja melhor ignorar. Quanto mais falarmos, mais o vídeo cresce." Mas ele bateu na mesa com força. "Não! Nós vamos reagir. Quero que a SECOM, a AGU e até o Sindicato dos Jornalistas falem. Se deixar barato, ele vai repetir amanhã com outro nome." Enquanto isso, em São Paulo, a direção do SBT se reunia com advogados e o próprio Danilo. O clima era de cautela e preocupação. O diretor abriu a conversa. "Danilo, a gente te apoia, mas o governo está pressionando pesado. Estão ameaçando cortar publicidade estatal, e isso é verba grande." Danilo cruzou os braços calmo. "Então vão se vender por anúncio agora?" O advogado o interrompeu. "Não é tão simples. Eles podem processar por difamação, alegar ofensa institucional. Você quer enfrentar o governo inteiro?" Danilo olhou para os 3 homens à sua frente e respondeu sem hesitar: "Eu só fiz o que sempre faço. Piada com a verdade. Se a verdade dói, o problema não é meu." Do lado de fora, jornalistas aguardavam uma posição oficial da emissora. Enquanto isso, nas redes, os números disparavam. Mais de 40 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Era impossível conter. Em Brasília, Janja se reunia com uma equipe de comunicação em caráter emergencial. No centro da mesa, telas exibiam tweets, cortes de vídeo, manchetes e análises. "O vídeo viralizou entre os jovens", avisou um assessor.
Eles acham que ela perdeu o controle e estão criando memes em cima disso. Outro completou: há influenciadores defendendo o Danilo como símbolo da liberdade de expressão. Janja manteve o olhar firme, mas a voz saiu contida. Isso não é liberdade de expressão. É manipulação travestida de humor. A assessora sugeriu uma estratégia. Podemos marcar uma entrevista exclusiva com uma emissora amiga, mostrar empatia, falar sobre respeito às mulheres, reverter o discurso. Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Não, ainda não. Se eu falar agora, vão dizer que estou tentando limpar imagem. Quero silêncio. Que eles falem até se cansarem. Mas o silêncio dela se tornaria combustível. Durante a tarde, o vídeo foi reprisado em todos os telejornais. E cada comentarista dava uma versão diferente. Uns viam coragem em Danilo, outros, crueldade. No meio desse turbilhão, um e-mail confidencial chegou à caixa do diretor do SBT. O remetente: Secretaria de Comunicação, Gabinete da Presidência. O conteúdo era direto. Caso o apresentador Danilo Gentili não se retrate publicamente até às 18 horas, reconsideraremos todas as parcerias comerciais e institucionais com a emissora. O diretor largou o papel na mesa e respirou fundo. A guerra começou, disse baixinho. E ele estava certo. A partir dali, não era mais sobre humor, era sobre poder. O ar dentro do estúdio parecia denso. Cada palavra dita por Janja e cada sorriso contido de Danilo eram observados com atenção pelo público e pela equipe técnica. As luzes, sempre vibrantes, agora pareciam mais intensas, lançando sombras sutis sobre os rostos tensos dos dois. O riso fácil, que normalmente tomava conta do programa, havia desaparecido, substituído por um silêncio que revelava desconforto. Danilo se recostou na poltrona, cruzou as pernas e, com aquele tom brincalhão que só ele sabia usar, perguntou: Janja, você acha que o povo brasileiro ainda acredita em tudo que vê na televisão ou já percebeu que o palco e a realidade são bem diferentes? O público soltou um "oh" coletivo. Janja respirou fundo, tentou sorrir e respondeu com elegância: Danilo, o povo é inteligente, ele entende o que é espetáculo e o que é verdade, mas também sabe quando está sendo manipulado. Danilo arqueou uma sobrancelha e rebateu sem perder o humor. Concordo, e é por isso que o público gosta do meu programa. Aqui a gente não finge. As câmeras focaram o rosto de Janja, que manteve a compostura, mas seus olhos denunciavam o incômodo. Era como se cada palavra de Danilo tivesse um peso, uma provocação velada. Nos bastidores, produtores trocavam olhares apreensivos, prontos para cortar a cena se algo saísse do controle. Mas Janja não recuou. Com voz firme, respondeu: talvez o que o Brasil precise não seja de mais provocações, mas de mais diálogo. Porque piada é boa quando faz rir, não quando tenta desmerecer. O público reagiu dividido. Metade aplaudiu, metade riu. Danilo, percebendo a reação, apenas inclinou a cabeça e soltou uma risada contida. Toque de mestre, Janja. Quase me convenceu. O corte para o intervalo veio logo em seguida. Enquanto a vinheta do programa ecoava, as câmeras foram desligadas, mas o clima tenso permaneceu. Danilo levantou-se, tomou um gole d'água e se aproximou dela. O público não via, mas ali, longe dos microfones, uma conversa decisiva estava prestes a acontecer. Uma que poderia mudar o rumo daquela entrevista e talvez da própria imagem de ambos perante o país. Assim que o intervalo começou, o estúdio se transformou em um turbilhão de vozes, passos apressados e telefones tocando sem parar. A equipe de produção correu de um lado para o outro, enquanto assistentes tentavam proteger Janja do contato direto com a imprensa que já começava a cercar a entrada do estúdio. Danilo, no canto do palco, observava tudo com aquele sorriso sereno e provocador. Aproximou-se de Janja sem pressa
e sua voz, baixinha, cortou o burburinho. Você tá nervosa? Ela respirou fundo, sem desviar o olhar, tentando organizar as próprias palavras. Não é nervosismo, é surpresa. Surpresa com a facilidade com que você transforma cada frase em arma. Ele sorriu, inclinando a cabeça. Ah, isso é o que meu público espera. Mas me diga, você ainda quer controlar tudo ou está começando a perceber que às vezes perder o controle mostra quem realmente somos? Janja franziu levemente a testa, apertando os lábios. Não é sobre perder ou ganhar controle. É sobre não deixar que sua imagem seja manipulada em rede nacional. Manipulada? Ele riu baixo. O que você chamou de manipulação, o público chama de autenticidade. E convenhamos, eles perceberam mais em 5 minutos comigo do que em meses de discursos ensaiados. Enquanto eles conversavam, a produção corria de um lado para o outro. O diretor falava com o produtor executivo pelo rádio. Se ela reagir mal na volta, cancelamos a entrevista. Não dá para arriscar que isso vire manchete nacional pior do que já é. Mas Danilo não parecia preocupado. Ele apenas se recostou, observando Janja. Olha, ninguém aqui quer te humilhar, mas o que você faz com isso agora vai mostrar se você é apenas uma personagem ou alguém real. Janja engoliu em seco. Pela primeira vez, parecia refletir além do que estava programado. Um silêncio pairou no ar, pesado, e mesmo o burburinho dos bastidores diminuiu. Ela finalmente falou, num tom firme, quase inaudível para os outros. Talvez você esteja certo, mas a realidade é que o público não precisa só de autenticidade. Ele precisa de verdade. Danilo assentiu lentamente, satisfeito com a resposta, como se soubesse que havia atingido o ponto exato, a primeira fissura na fachada cuidadosamente construída. Nos bastidores, ninguém percebeu o instante exato, mas algo havia mudado. A tensão, que antes estava nas palavras, agora estava nos olhares, e todos sabiam que o que viria a seguir não seria mais apenas entretenimento. As luzes voltaram a brilhar intensamente sobre o palco. A plateia, animada e curiosa, esperava ansiosa o retorno de Janja e Danilo. O estúdio estava carregado de eletricidade. Cada câmera captava não apenas o momento, mas a expectativa coletiva que pairava no ar. Janja entrou, respirando fundo, mantendo o sorriso contido, que já se tornara uma máscara familiar. Danilo, como se nada tivesse acontecido, recostou-se na poltrona, cruzou as pernas e disse: Sejam bem-vindos de volta. Estávamos só no intervalo. Mas vocês sabem que a verdadeira diversão começa agora. O público riu, e Janja sentou-se, tentando aparentar tranquilidade. Mas havia tensão em cada gesto, mãos firmes sobre o colo, olhar direto para o apresentador, mandíbula cerrada. Primeira-dama, começou Danilo, com aquele sorriso afiado. Tem gente dizendo que você ensaia cada palavra, que tudo é cuidadosamente roteirizado. Eu confesso, fiquei curioso. Será que você consegue falar sem script? Houve um silêncio constrangedor. Janja piscou, tentando controlar a respiração. Claro que consigo. Sempre falo a verdade quando necessário. Danilo inclinou-se para a frente, olhando fixamente para ela, como quem prepara o terreno para o golpe final. Ótimo. Então me conte pessoalmente. Quantas promessas feitas ao público você já pensou em descartar porque era mais conveniente? A plateia se dividiu entre risadas nervosas e murmúrios surpresos. Alguns jornalistas presentes trocaram olhares apreensivos, captando o efeito devastador da pergunta. Janja engoliu em seco, os dedos apertando discretamente a beira da poltrona. Tentou responder com firmeza. Promessas sérias são sempre cumpridas, mas há complexidades que nem todos compreendem. Danilo não deixou escapar a oportunidade. Com um tom quase jocoso, mas mortalmente preciso, disparou. Complexidade ou conveniência? Porque conveniência também é palavra de luxo que se aprende no palácio. O riso da plateia foi imediato, mas Janja não sorriu.
Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Você pode brincar à vontade, Danilo. Mas o público sabe diferenciar provocação de tentativa de humilhação. Ele inclinou a cabeça e respondeu baixinho, apenas para ela ouvir. Às vezes, o público gosta mais de verdade do que de proteção. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cada palavra, cada gesto, parecia amplificado pelo estúdio. Era o tipo de momento que não se esquecia, uma batalha silenciosa de inteligência, controle e percepção diante de milhões de olhos atentos. Nos bastidores, os produtores se contorciam. Alguns levavam as mãos à cabeça, outros murmuravam alertas desesperados. Mas a câmera continuava rolando, capturando cada reação. E a internet, que já transmitia clipes ao vivo, começava a ferver. Naquele instante, Janja percebeu que o programa não era mais apenas uma entrevista. Era uma prova pública de resistência, autenticidade e sobrevivência política. E cada segundo que passava, o país inteiro assistia. Assim que a provocação atingiu Janja, a plateia reagiu de imediato. Alguns riram nervosamente, outros trocaram olhares incrédulos. E uma pequena parte aplaudiu discretamente, impressionada com a coragem do apresentador. A tensão era palpável. Cada segundo parecia se arrastar, amplificado pelo silêncio constrangedor que precedia a resposta da primeira-dama. Enquanto isso, nas redes sociais, o impacto foi instantâneo. Tweets surgiam a cada segundo. Danilo Gentili deixou Janja sem reação. De noite explosivo. Primeira-dama confrontada ao vivo. E o Brasil tá de boca aberta. Quem disse que política não pode ser entretenimento? Chocante. Os clipes gravados pelos celulares da plateia já somavam milhões de visualizações em minutos. Grupos de WhatsApp fervilhavam com comentários sobre cada palavra dita, cada expressão facial, cada pausa. Memes começavam a se formar antes mesmo da transmissão acabar. No estúdio, a equipe técnica estava em estado de alerta máximo. O diretor de produção, com as mãos na cabeça, gritava pelo ponto eletrônico: "Corta pra banda! Rápido! Isso tá fugindo do controle!" Mas Danilo ignorava completamente o alerta. Ele sabia que naquele instante o público estava totalmente preso à atenção. Cada gesto, cada olhar era capturado e compartilhado. Janja, por sua vez, sentiu o peso da situação. Os olhos percorreram a plateia e depois a câmera, como se tentasse medir o alcance do que estava acontecendo. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Então, ela respirou fundo e respondeu com firmeza: "O que vemos hoje não é só uma provocação. É a oportunidade de mostrar que respeito não se negocia." A plateia aplaudiu, mas ainda havia uma divisão clara. Parte ria, parte se mantinha chocada. Era um equilíbrio instável, prestes a desabar. Do lado de fora, os jornalistas que acompanhavam a transmissão online não conseguiam acompanhar tudo. Redes sociais e portais já publicavam manchetes simultâneas, algumas neutras, outras inflamadas. Confronto ao vivo. Janja reage à piada de Danilo Gentili. Brasil assiste perplexo. Primeira-dama sem reação diante do apresentador. No Palácio da Alvorada, a equipe de comunicação analisava cada frame e cada comentário. Um assessor suspirou. Nunca vimos nada assim. Nem o programa de ontem, nem a coletiva da semana passada tiveram impacto parecido. Isso vai dominar as redes pelo resto do dia. Janja percebeu que não era apenas o estúdio ou a plateia. O país inteiro estava assistindo, julgando e comentando. E naquele instante, cada palavra, cada gesto, cada silêncio importava, mais do que qualquer discurso formal já poderia expressar. Enquanto as luzes continuavam a brilhar sobre o palco, uma certeza pairava no ar. Aquilo não seria esquecido tão cedo. Era mais do que uma entrevista. Era um momento histórico transmitido ao vivo e o efeito dominó acabara de começar.
O dia amanheceu com a internet fervendo. Memes, comentários, análises e debates preenchiam cada canto digital. A entrevista de Danilo Gentili com Janja havia se tornado viral e todos queriam saber quem realmente ganhara o confronto. No Palácio da Alvorada, a equipe de comunicação fazia reuniões emergenciais, mas Janja permaneceu calma. Ela já havia percebido algo crucial. Não importava a provocação, o que realmente contava era como ela lidava com ela. Mais tarde, em um pronunciamento sucinto, Janja decidiu falar ao país, mas de forma controlada. Ontem foi um episódio difícil, mas serviu para lembrarmos que respeito, diálogo e autenticidade são essenciais. Nem sempre precisamos concordar, mas devemos sempre ouvir. A mensagem, simples e direta, viralizou por si só. Não havia ataques, não havia necessidade de retaliação. O público percebeu a postura firme e equilibrada da primeira-dama, enquanto Danilo, do outro lado, reconheceu que havia conseguido provocar reflexão sem destruir. Nos bastidores, a produção respirou aliviada. O SBT não sofreu sanções imediatas e o governo conseguiu direcionar a narrativa sem comprometer sua imagem. A imprensa, finalmente, começou a analisar o episódio com uma visão mais equilibrada. E, no final, ambos os lados perceberam algo essencial. A audiência não se tratava apenas de quem tinha razão, mas de quem conseguia manter a autenticidade diante da pressão. O país seguiu acompanhando, comentando e compartilhando, mas, ao mesmo tempo, uma lição clara havia ficado. Coragem, controle e sinceridade podem transformar até a provocação mais cruel em um momento histórico de aprendizado coletivo. Fim.